Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos, estamos aqui no Centro Espírita Equilíbrio, na cidade de Matão, em mais um Falando sobre o Espiritismo. O tema de hoje será a diferença entre fé e crença. Será que tem diferença? São sinônimos? Eu gostaria de perguntar ao nosso irmão aqui presente qual seria a opinião dele. Boa tarde a todos, é um privilégio poder participar em mais um Falando sobre o Espiritismo e debater esse importante tema. Diferenciar fé e crença exige inicialmente a definição de cada um desses termos, né? E para isso vou acionar aqui os nossos irmãos dentro dos seus cabedais de conhecimento, perguntando inicialmente ao nosso irmão Luiz, na sua opinião, o que significa crença? Crença é acreditar em algo que para nós parece concreto, porém sem assumir nenhum compromisso de que essa crença vá modificar a vida daquele que crê. Irmão Rui, na sua opinião, boa tarde, o que é o significado de fé? Boa tarde, meu irmão. Eu acho que fé é tudo aquilo que vem de Deus, que nos leva a Deus. É um caminho único para você chegar a Ele, porque se nós não enxergamos, não vemos, nós temos que crer em alguma coisa. E a fé é o ponto culminante desta crença. Muito bem, então combinando essas duas definições, nós podemos concluir que crença é nos levar a acreditar em alguma coisa, fé é direcionar a Deus, ou seja, crença é crer, mas no quê? Né? Crer numa religião, crer numa pessoa, crer numa ação. Fé já remete-se a Deus, ou seja, acreditar que aquilo que eu creio é perfeito, aquilo que eu creio é o caminho certo, aquilo que eu creio é o sentido do nosso processo de evolução. Poderia me explicar como separar a fé humana da fé divina? É necessário separar? Você quer que defina ou que separe? Defina, por gentileza. Fé humana é a fé que você tem em si mesmo ou na humanidade. A fé naqueles que são criaturas de Deus, né? Então, a fé humana ela é muito importante, é um fator preponderante na nossa evolução. Afinal, se eu não crer em mim mesmo, por que eu realizaria as minhas reformas, né? Já a fé divina é a crença ou a fé que nós temos em Deus, no Criador, né? Crer em Deus é uma decisão sábia, mas também racional, tendo em vista que Deus é a inteligência suprema universal, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe. E se você não acredita nisso, prove o contrário. Meu irmão, há grandes dificuldades, nossa, de ter a fé divina, por muitas vezes ainda encontrarmos num planeta de muitas expiações e provas. Como fazer para conquistar ou chegar a esta fé divina? Quem não vier até mim pelo amor, virá pela dor, né? Na verdade, nós temos a possibilidade confortável de alcançar a nossa fé através da razão. Aqueles que não conseguem, alcançará através da redenção. E todos nós teremos esse momento, né, meu irmão? No campo da evolução do nosso progresso. O que nós precisamos entender é que crer em Deus ou não crer não modifica a sua existência. Deus existe e ponto final, independente de nós crermos nele ou não. Aqueles que são prejudicados verdadeiramente por não crer em Deus é aqueles que não creem, né? Aqueles que não creem, e não propriamente Deus. Deus, dentro da sua criação, já prevê tudo que existe, inclusive essa descrença. Acontece que viver sem Deus é viver de uma forma incompleta. Afinal, aquele que não acredita no que criou, naquilo que, da onde surgiu, da onde veio, jamais poderá entender com uma determinada precisão para onde vai. Eu gostaria de expor assim a minha opinião no seguinte sentido, que não importa o nome que se dê, se eu tenho fé humana, fé divina, basta-me ter fé. Se eu sigo as leis de Deus, então implicitamente eu tenho fé em Deus, porque eu acredito que esta é uma conduta, é um modelo de conduta que temos que ter, e nesse sentido, assim, eu quero assim, falar em nome daqueles que ainda não têm uma compreensão de Deus,
não trazem aqui para a existência aquela compreensão de Deus didática que nós temos, né, da razão. Mas, de qualquer forma, se eles usam de seguir as leis de Deus, então eles comprovam na prática, exemplificando, que têm fé em Deus. Concordo, irmão, apenas com um determinado adendo de tentar seguir as leis de Deus, né? Sabendo que no mundo de provas e expiações, seguir as leis de Deus é apenas uma tentativa, né? Com dificuldades em ser perfeito na execução, né? Mas seguir, né? Tentar seguir, né? Buscar seguir é o primeiro passo. Muito obrigado por esse debate. Encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Muito obrigado a todos. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.